Ora então, bom dia àqueles que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar. É bom estarmos na casa de Deus e para ouvirmos a sua palavra. E por isso eu peço já que vão abrindo as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Como é habitual, antes de entrarmos no nosso texto, vamos fazer aqui algum contexto. Não é? Não sei se se recordam, mas da última vez nós estivemos à volta do texto em que Davi é escolhido como rei, é ungido por Samuel e escolhido pelo Senhor como um rei segundo o seu coração, o coração de Deus. Então, vamos ver o que é que se passou desde a altura em que Davi foi ungido até o segundo livro de Samuel 6. Qual era o maior inimigo de Israel? Um dos maiores e aquele que estava constantemente às suas portas? Os filisteus. E a determinada altura os filisteus vêm à guerra, à batalha com Israel e trazem o seu grande campeão. Um gigante conhecido por... Eu estava à espera de um pouquinho mais de confiança, ou é medo do Golias. Golias já foi, malta. Tá? Então, David derrota no poder do Senhor este gigante e isto faz com que ele se aproxime de Saul. Saul quer-o na sua presença. E Davi passa a pertencer ao conjunto de generais, de capitães de Saul. Mais ainda, ele passa a pertencer à família, porque ele casa com Mical, filha de Saul. E ainda mais se aproxima da família de Saul quando ele cria uma amizade muito especial, muito forte com Jonatas, seu filho também, filho de Saul. Então, há várias expressões na palavra de Deus em que Saul trata inclusive Davi como seu filho. Mas há algo que muda. Davi é abençoado de tal maneira pelo Senhor que o Senhor vai-lhe concedendo imensas vitórias, uma atrás da outra. E Saul começa a ficar invejoso. O que mostra que o coração de Saul já está muito longe daquilo que é o desejado por Deus. É aí que Deus, com erros atrás de erros, rejeita Saul. Na verdade, quando Samuel unge Davi, Deus já tem rejeitado Saul. Mas aqui há uma confirmação. David continua, ainda assim, sendo ameaçado de morte por parte de Saul. Davi continua a amar Saul, porque ele é o seu rei, o seu soberano, o rei humano, entenda-se, e a honrá-lo. E chega mesmo, em momentos críticos, a poupar a vida de Saul. Ele podia ter morto Saul em algumas oportunidades, duas em particular, mas não, ele poupa a sua vida porque ele ama o seu rei. Entretanto, Samuel, o último juiz de Israel, morre e Saul continua um reinado desastroso, cheio de más decisões. Uma delas, inclusive, leva Israel a uma grande derrota e que causou a sua própria morte e a morte do seu filho. Esta notícia chega a David, e aqui entramos no segundo livro de Samuel. Esta notícia chega a David, e David, porque amava Saul, amava Jonatas, e acima de tudo amava o Senhor. Mas Saul tinha sido escolhido pelo Senhor. Jonatas tinha-lhe sido dado pelo Senhor. E David, num pranto, ele chora amargamente a morte destes dois homens. Mas o Senhor já o tinha escolhido para ser o segundo rei. E então, o rei sobre Israel. E então, depois de chorar profundamente esta derrota e a morte de Saul e de Jonatas, finalmente David é aclamado rei sobre todo Israel. Ele conquista Jerusalém, como nós lemos já esta manhã, e estabelece ali o seu palácio e o centro político. E o versículo 10 do capítulo 5 que nós lemos diz que David se fortalecia cada vez mais porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. O Samuel há bocadinho já falou um pouco acerca dos livros, da forma como a Bíblia está organizada, mas deixem-me dar-vos mais uma pequena nota. A partir de agora, nós vamos começar a ter livros que se complementam. E neste caso em particular, os livros de Crónicas, nomeadamente o primeiro livro de Crónicas, a partir do capítulo 10, vai complementar o segundo livro, o final do primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel para a frente.
só uma ideia que vos quero passar. Os livros de Crónicas não foram escritos nesta altura, foram escritos pós-exílio com uma intenção teológica diferente, mas não vamos antecipar-nos. Mais à frente voltaremos a este assunto. Para nós, o importante é, nós podemos ir a Crónicas e iremos lá hoje para complementar o texto. A palavra de Deus interpreta-se a si mesma. E há pormenores que não estão no texto deste capítulo 6 que nós iremos ler a seguir, mas que estão em Crónicas e nos ajudam a perceber melhor o contexto. Então, onde estamos? David está no auge do seu poder, da sua influência e no auge das promessas de Deus. E é precisamente aqui, hoje, que veremos uma lição muito importante que relaciona a verdadeira alegria em Deus com a obediência à vontade de Deus. Vamos ao texto, capítulo 6 do segundo livro de Samuel, e nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim o texto: E tornou David a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se David e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E David, com toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E David se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá e chamou àquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. E temeu David ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis David retirar para si a arca do Senhor para a cidade de David, mas David a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a David, dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, David e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de David com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E David saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava David cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam David e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de David, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei David que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que David lhe armara. E ofereceu David holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando David de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até às mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando David para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com David e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, David a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado.
E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Até aqui a palavra do Senhor. O que é que têm em comum Frank Sinatra e chutes e pontapés? Não sei porque é que vocês se riram. Se eu fiz a pergunta é porque há aqui alguma coisa em comum. Música, são músicos, certo? Mais alguma coisa? O David está a assinar que sim. À minha maneira, chutes. A melhor banda de rock português. E Frank Sinatra? My Way. I did it my way. Eu só fiz isto só para poder cantar. Não, estou a brincar. Apesar de serem estilos e dois músicos totalmente diferentes, as músicas My Way e A Minha Maneira dos Chutes e Pontapés, querem que eu cante? Partilham exatamente a mesma mensagem. Viver segundo a minha própria vontade. Seguir o meu próprio caminho. Afirmar o eu como uma fonte de autenticidade e de felicidade. A nossa cultura, nos dias de hoje, ela proclama isto mesmo. Ser fiel a ti mesmo. O importante é o que tu sentes. Segue o teu coração. De certeza que vocês já ouviram isto muitas vezes, em muitos lugares, de muitas maneiras. Mas o texto que nós acabámos de ler, que temos diante de nós esta manhã, diz-nos algo radicalmente diferente. A verdadeira alegria não nasce de viver à minha maneira, mas sim de viver na presença do Rei segundo a sua maneira. Então, por isso, nós vamos ver 3 respostas distintas que nós encontramos neste texto relativas à presença de Deus. Em primeiro lugar, dos versículos 1 a 11, nós vamos ver um desejo sincero, mas desobediente. Do 12 ao 19, nós vamos ver uma alegria alinhada com a vontade de Deus. E os restantes versículos do 20 ao 23, um coração orgulhoso que despreza essa alegria. Então, a primeira parte, um desejo sincero, mas obediente. David é agora rei sobre todo Israel, não é? Um rei segundo o coração de Deus. O Senhor tem-lhe concedido vitórias, uma atrás da outra. O reino está finalmente a estabilizar-se. E há unidade. Ele consegue reunir consenso. Mas há algo profundamente errado. A Arca da Aliança continua esquecida, afastada, fora do centro da vida nacional e espiritual de Israel. Ela tinha sido roubada lá atrás pelos filisteus. E até agora ainda não está no meio do povo. E David quer corrigir isso. E isso é bom, certo? Concordam comigo, sim ou não? É bom trazer a presença de Deus, não é? A arca, que era símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo, era a representação visível da sua fidelidade. Era o memorial da libertação do povo e da reconciliação de Deus com Israel, pelo perdão dos seus pecados. Esta arca que tinha sido levada pelos filisteus, e reparem, passou muito tempo. Estamos a falar do início do primeiro livro de Samuel. Os filisteus olharam para dentro da arca depois de a roubarem, eles foram amaldiçoados de tal maneira que nós temos que devolver isto lá para eles. Eles pensavam que aquilo era um tótem, algo que eles podiam levar para a batalha. O David abordou isso, que levavam para a batalha e que por causa disso iam ter vitórias, tal e qual como Israel tinha. Mas eles acabaram por ser amaldiçoados e puseram a arca em cima de um carro com os bois, conforme os seus sacerdotes tinham dito, e mandaram os bois avançar e os bois vão parar à casa de Abinadab. E a arca fica lá durante 20 anos. Reparem, durante 20 anos do reinado de Saul, que a arca não voltou para o meio do povo. Interessante isso, não é? Só que David, e nós vemos isso logo no início do texto, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo para trazer a arca para Jerusalém. Esta primeira parte mostra-nos David ansioso pela presença de Deus. E isto ainda fica mais claro se lerem o texto complementar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13
e os primeiros 3 versículos. Então ele toma uma decisão. Ele chama os seus soldados, os seus capitães, ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama Israel, no número de 30.000 pessoas, para irem buscar uma arca. A intenção é boa. Tomara nós que todos os homens e mulheres que respiram ansiassem pela presença do Senhor. Só que há um erro grave. Este desejo legítimo também traz consigo um erro grave. O texto diz-nos, no versículo 3, que puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Aqui está o problema. Este é o problema. Quantos olhamos para isto e olhamos, eles até puseram a arca num carro novo. Até tiveram esse cuidado. Mas reparem, nós precisamos de ir um pouquinho atrás para compreender melhor este texto. Deus ordena, de forma muito específica, o método de transporte, o modo como a arca tinha de ser transportada e quem a iria transportar. O método. Deus ordena que a arca fosse feita com 4 argolas, uma em cada canto, argolas de ouro, e que elas fossem atravessadas por 2 varais, também de madeira, revestidos a ouro. E essas varas nunca deveriam sair da arca. E era por elas que a arca seria transportada. O texto diz mesmo, os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Da mesma maneira, Deus diz quem é que transporta. Não era qualquer pessoa. Se eu vos perguntasse, provavelmente, vocês diziam assim, eram os levitas. Claro que eram os levitas, mas havia muitas famílias dentro dos levitas. A família de Coate era a família escolhida para transportar a arca. E reparem, isto não é um pormenor, é um por maior. Porque Deus dá orientações a Arão e a Moisés que a família de Coate nunca seja exterminada da tribo dos levitas. É porque é importante. Então, David e o povo fazem algo aparentemente cuidadoso, um carro novo, mas ignoram a palavra do Senhor. Eles imitam o modelo dos filisteus. Não seguem a instrução de Deus. E reparem, o texto dizem-nos que eles fazem este transporte com grande alegria. Eles fazem este transporte com grande alegria. E nós conseguimos compreender porquê, não é? A arca está a voltar para Jerusalém. Só que esta manifestação sincera, e ninguém duvida da sinceridade de David e do povo ao trazer a arca de novo para o meio de Israel, esta manifestação sincera de alegria devota disfarça a desobediência e o desleixo para com os princípios definidos por Deus. O desleixo para com as ordenanças, a lei de Deus. Apesar de toda a intenção de David e da casa de Israel, do cuidado até de ser um carro novo, apesar de toda esta festa nesta procissão, a vontade de Deus, a lei de Deus, é ignorada. A boa intenção não substitui obediência. É então que a alegria é interrompida. Há música, há festa, há entusiasmo, há instrumentos a tocarem, diz-nos o versículo 5, mas a desobediência está lá, escondida, debaixo desta celebração. Num momento em que o carro está a andar, os bois tropeçam, a estrada não era alcatroada, não é? Como nos dias de hoje. Eles estão a andar em caminhos, nem sequer de macadamé. São caminhos tortuosos. E os bois tropeçam, o carro dá um solavanco, a arca pende, diz o texto, nesta tradução, e um homem cheio de boas intenções, o que é que faz? Eu ia fazer aqui uma coisa. Ia atirar uma coisa para o Gonçalo para ele fazer. Se eu atirar qualquer coisa para a frente, obviamente, mesmo que vocês não queiram segurar, vocês assustam-se e tentam segurar. Então imaginem, algo vai a cair e... Uzá foi isso que ele fez. Só que o que é que o texto nos diz é que assim que ele toca na arca, morre, de imediato ali, junto à arca.
O versículo 7 diz que a ira do Senhor se acende contra Uzá e Deus o feriu pelo seu erro, pela sua imprudência, pela sua irreverência. Mais uma vez, a intenção não era boa? Claro que era. Quantos de vocês leram este texto e pensaram, mas porquê que Deus decide matar Uzá? O homem estava cheio de boas intenções. Porquê, Senhor? Ai, quantas vezes nós não fazemos esta pergunta? Porquê, Senhor? Eu até estava bem intencionado. Só que, mais uma vez, nós precisamos de ir atrás. A lei era clara. Quando Arão e os sacerdotes arrumavam o tabernáculo, arrumavam o santuário, a família de Coate, vinha para transportar, mas eles não podiam tocar no santuário. Não podiam tocar nas coisas santas. Eles só podiam transportar. E era aquela família. Reparem, à semelhança do que aconteceu com os filisteus, Deus manifesta a sua ira aqui. Porque há um erro, uma irreverência, uma desobediência à lei. Reparem, a arca não precisa de ser protegida por mãos humanas. O Deus Santo e as coisas do Deus Santo não podem ser tratadas como as coisas comuns. Como consequência disso, David fica triste, fica irado. Esta expressão que aparece aqui no versículo 8, se contristou, é um pouco mais do que ficar triste. Ele fica zangado, ele fica irado. Não se sabe ao certo porquê. Se terá sido por Uzá ter feito aquilo, será pelos levitas não terem alertado para a questão da lei, ele próprio não ter tomado atenção a isso, nós não sabemos. O texto não nos esclarece isso. Também não é assim tão importante. O que é certo é que os seus planos os seus bons planos, podemos dizer assim, de trazer a arca para Jerusalém, são frustrados nesta tentativa. Os seus planos bem intencionados e esta ira e desgosto que ele sentiu são trocados por um sentido de temor ao Senhor. Perante o erro, David sabe que tem que fazer de maneira diferente. A presença de Deus não é alcançada à nossa maneira. Porque as boas intenções não substituem a obediência, como eu disse há pouco. Nunca é demais recordar. O David deixou isso bem patente quando pregou acerca da arca. A arca não era Deus. A arca não continha Deus. A arca era um símbolo da presença de Deus, entre outras coisas como já vimos. Deus não estava contido nesta caixa de madeira. O texto até no versículo 2 nos diz algo muito associado a isto. O Senhor dos Exércitos, cujo nome deve ser invocado, louvado, adorado, Ele reina assentado acima nos céus, acima dos querubins. Mas esta adoração não é à maneira de David. Não é à maneira de Israel. Não é à maneira do Timóteo. Eu. Não é à tua maneira. Tu. E sabe, eu e tu queremos sempre pôr a mão como Uzá. Queremos dar o nosso jeito. É melhor assim. Porque assim está torto. E tu fazes esse tipo de discurso, tens esse tipo de discurso com Deus. É à tua maneira que tu queres. Nós somos muito ávidos e apressados a querer fazer coisas. E coisas boas. Temos muito boa intenção. No entanto, muitas são as vezes que nós ignoramos Deus. A sua maneira, a sua vontade, a sua palavra. No limite, a sua santidade. Este texto não ensina que Deus rejeita a alegria de fazer coisas. Ou a alegria por si só. Este texto ensina que Deus rejeita a desobediência disfarçada de devoção. O Senhor não te quer aqui, domingo após domingo, a cultuá-lo com a tua voz, de lágrima no olho, de mãos levantadas, se no decorrer da semana tu és um mentiroso, um aldrabão, alguém que trata mal as outras pessoas, alguém que não respeita, alguém que foge, alguém que não respeita as chefias, colegas e por aí vai. Deus não quer o teu culto sem obediência. Deus não quer emoção sem submissão. Deus não quer mãos levantadas se o teu coração vive em rebeldia. Aos olhos de muitos, tu passas por um cristão devoto. Tu vais ao domingo, à igreja, todos os domingos.
Tu até ajudas nos ministérios da igreja. Só que as boas intenções não substituem a obediência. É possível desejar a presença de Deus e ainda assim desonrá-lo, ignorando a sua palavra. O Senhor Deus conhece verdadeiramente o meu e o teu coração. E Ele quer o teu coração obediente. Ele quer isso. Mas não apenas... Deus quer o teu coração obediente, não apenas as tuas boas ações. Por isso pede-lhe perdão da tua desobediência. Roga-lhe para que te faça um filhinho humilde e obediente à sua palavra, na força e no poder do Espírito Santo. A pergunta que tu deves fazer a ti mesmo é: onde é que eu estou a querer tocar na arca em vez de obedecer à palavra? Antes de avançares, confere, examina-te se estás a agir à maneira de Deus ou à tua maneira. Mas também há uma aplicação para a igreja. Como igreja, todos nós temos sonhos, projetos, necessidades legítimas. Todos nós olhamos para a igreja cristã evangélica em Pardelhó, a nossa comunidade, e olhamos e há coisas que nós gostaríamos de ter. Há coisas que nós gostaríamos de ser. Porque à partida, que mal há em querer arranjar mais espaço para caber mais gente a ouvir a palavra de Deus? Que mal há em termos espaços para escola dominical, encontros, convívios, almoços? Que mal há nisso? Que mal há em melhorarmos o conforto e a logística da nossa casa? Que mal há querermos mais pessoas dispostas para servir nos vários ministérios? Que mal há desejarmos alguém que cuide de nós e se preocupe connosco, que nos apascente? Irmãos, todas estas intenções são boas, podem ser boas. Mas antes de avançar a toda a força, a igreja precisa de parar, pensar, examinar-se e alinhar-se com as Escrituras. Toda e qualquer decisão e escolha deve ser tomada no temor e no tremor do Senhor e à luz do que a sua palavra revela ser o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Algo que nós temos estado a ver à sexta-feira com o David, o propósito da igreja de Cristo. Antes de avançar, nós precisamos parar e perguntar: será que aquilo que estamos a decidir e a pensar está alinhado com as Escrituras? É prioridade espiritual ou apenas eficiência humana? Será que estamos a agir à nossa maneira ou à maneira de Deus? A alegria verdadeira desta comunidade não vem de inovação, mas da sua fidelidade à palavra. E é isso que, acima de tudo, todos nós precisamos procurar. Que a nossa alegria esteja apenas e só na dependência e obediência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E grande é este desafio. Mas o nosso texto continua e entramos então na segunda parte, dos versículos 12 a 19. Há uma alegria alinhada com a vontade de Deus. No final da primeira parte, nós vemos que David teme ao Senhor e ele não quer trazer a arca para Jerusalém. Ela fica em casa de Obed-Edom, um guarda apropriado para a arca, porque ele é levita. Um homem abençoado por Deus, com muitos filhos, e a arca fica lá durante 3 meses. Durante este tempo, o reinado de David continua a ser confirmado e a crescer, com o Senhor a conceder-lhe várias vitórias, principalmente contra os filisteus. David continua a edificar Jerusalém, constrói o seu palácio e prepara uma tenda para colocar a arca do concerto, conforme Deus ordenara. Então, depois destes 3 meses, sabendo David que a casa de Obed tinha sido abençoada, ele retoma o plano, faz uma segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém. David, neste momento, percebeu: o problema nunca foi a arca. O problema foi como tentámos levar a arca. Agora vai ser diferente. Então, há uma correção consciente que eles fazem. Para compreendermos melhor isto, marquem a vossa Bíblia e vamos até Crónicas. Primeiro livro de Crónicas, vamos ler aqui alguns versículos. Um pouquinho mais à frente, capítulo 15. Primeiro livro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Fez também casa para si na cidade de David,
o texto refere-se a David. David fez também casa para si na cidade de David e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse David: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E David ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E David ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos, 120. E depois tem a descrição das várias famílias. Versículo 11. E chamou David os sacerdotes Zadok, Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não o fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscámos segundo a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Já não é de qualquer maneira. Podemos voltar lá a Samuel 6. Já não é de qualquer maneira. É à maneira de Deus, segundo a lei. Agora são os levitas, a família de Coate, santificados, que carregam a arca aos ombros, conforme a palavra do Senhor. A presença de Deus é celebrada nos termos do próprio Deus. Há alegria na presença de Deus, nos termos do próprio Deus. O transporte da arca avança, diz-nos o versículo 13, lá do capítulo 6. Chegaram lá? Versículo 13 diz-nos que quando os que levavam a arca, agora já sabemos quem, tendo ido a Crónicas, sabemos que eram os levitas da família de Coate. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. David, vendo que agora está a avançar, ele oferece um sacrifício de gratidão ao Senhor. O texto revela David diante do Senhor, também vestido apenas com uma veste sacerdotal de linho, simples, humilde. Se calhar, nos nossos tempos, seria visto como algo ofensivo, porque não era mais do que uma túnica. Okay? Aqueles irmãos mais velhos nos quais eu me incluo. Lembram-se quando fomos batizados que as irmãs levavam aquelas túnicas brancas? Mais ou menos isso, mas de linho. Ok? Seguindo, só para criar aqui uma imagem na vossa cabeça. Então David está vestido desta forma, uma veste sacerdotal, ou seja, ele está pronto para a adoração. Dançando, e diz o texto, com todas as suas forças, ao som da música, transbordando de alegria. David despe-se da sua glória real para exaltar o verdadeiro rei. Não há vaidade, não há espetáculo, há entrega. Há uma adoração sincera. Pelo seu exemplo, e o texto que lemos há um bocadinho, David chama todo o Israel para ir a Jerusalém para receber a presença do Senhor. Não é? Então David, pelo seu exemplo, convoca Israel a unir-se a ele para adorar o único Deus verdadeiro e a celebrar com intensa alegria a presença de Deus no meio do seu povo. E é assim, conforme o preceito do Senhor, com a adoração sincera do seu escolhido, que a arca entra triunfalmente em direção ao ponto alto da cidade de Jerusalém, rumo à tenda, ao lugar que David já tinha cuidadosamente mandado preparar, rumo ao sítio que aguardava com expectativa, segundo eu li num comentário, o encontro entre o céu e a terra. Um pequeno detalhe, repetido no texto, que revela a relevância do lugar onde a arca é colocada. Não sei se repararam, mas em várias situações, há pelo menos 2 situações em que nós ouvimos falar que a arca estava num outeiro. Um outeiro é um pequeno monte. Ela está elevada, está num pequeno monte, lá na casa de Abinadab. Mas ela, há várias vezes no texto, versículos 2, 12 e 15 mais precisamente, que há expressões como fazer subir, fez subir. A ideia é de elevação da arca.
Porque Jerusalém foi construída num planalto, numa das planícies da Judeia. Ou seja, até o próprio texto, a simbologia do texto, das palavras, digamos assim, nos mostra que o Senhor está em lugar elevado. É por isso, e esta é uma curiosidade, que mais tarde os judeus, quando iam peregrinar até Jerusalém por causa das festas, eles cantavam o cântico dos degraus, que nós vemos lá nos Salmos. São 15 Salmos, do Salmo 120 ao 134. Então, voltando ao nosso episódio. Como é que aplicamos isto para nós? Reparem, David alegrou-se ou não se alegrou nas duas vezes? Nas duas tentativas? O problema não estava na alegria. A intenção continuava lá. Só que agora, a alegria foi completa porque houve obediência. O mundo diz, obedecer a Deus limita a felicidade. A Bíblia responde, a verdadeira alegria nasce quando a tua vida está alinhada com a vontade de Deus. Quando tu obedeces. Isto é um processo. Isto é uma luta diária. Às vezes nós dizemos estas coisas como aplicação para nós e não sei se vocês sentem isso. Quando estou sentado desse lado, muitas vezes nós ouvimos a aplicação e dizemos, é isto mesmo que eu tenho que fazer. Mas, ao mesmo tempo, também vem à minha mente, isto é extremamente difícil de fazer. Isto é uma luta. Isto é uma luta de mim, contra a minha própria carne. Mas é o único caminho para um gozo sem fim. Meus queridos, Deus já tem mostrado que o que tem para nos oferecer não é superficial, não é momentâneo. É uma alegria plena, um gozo sem fim, resultante de uma relação restaurada com Ele. Como Ele se aproximou de nós para habitar no meio do seu povo, Ele também deseja que nós nos cheguemos a Ele de forma humilde e obediente. É por isso que a verdadeira alegria só floresce quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Mesmo que isso exija paciência, temos pouca, e disciplina. Por isso alinha a tua vida com a vontade de Deus e verás que a tua alegria será completa. Mas, caminhando para a última parte do nosso texto, nem toda a gente se alegra. Nós vemos aqui que nem toda a gente está alinhada nesta alegria pela presença do Senhor. E este é o nosso terceiro e último ponto. Há um coração orgulhoso que despreza essa alegria. Alguém que não está, apesar de ter sido convocada, não está neste cortejo, nesta entrada triunfal. Mical. Ela é apresentada, não sei se repararam, no texto, 2 vezes, e ela não é apresentada como a esposa do rei. Como é que ela é apresentada? A filha de Saul. Irmãos, a Bíblia está cheia de pormaiores, não pormenores. Isto não está aqui escrito por acaso. Nós vemos que Mical observa à distância e despreza esta festa e principalmente o seu marido. Vocês encontram isso lá no versículo 16. Quando David chega à casa, ele teve de ouvir. Sabem, maridos, companheiros de lutas. Sabem quando nós chegamos a casa e elas ainda nem abriram a boca e já estamos a levar chicote? Ela ainda não abriu a boca e a cara já está desfeita. Solteiros, continuem a querer casar. Sabem essa sensação? Não terá sido muito diferente daquilo que David terá sentido ao entrar em casa. Não terá sido muito diferente. Ela terá virado para ele, como fazem aí uns amigos meus. Sim, senhora. Rica figura fez o rei de Israel. O texto mostra-nos que terá sido qualquer coisa desse género. A desfilar à frente de toda a gente, vestidos de pobre, dançando que nem um tolinho, um vadio, um mendigo. Se isso lá são maneiras de um rei se comportar, nem em privado, quanto mais em público. Terá sido qualquer coisa deste género que Mical terá dito a David. Sabem, Mical representa muito bem o passado.
Mical representa muito bem o reino do seu pai, Saul. Quando o povo o aceitou como rei, o que é que eles viram nele? Um jovem alto, bonito, espadaúdo, valente. É este que nos vai dar vitórias. É este que deve ser o rei sobre nós. É interessante que Samuel, quando vai à casa de Jessé, vimos isso há 15 dias, ele olha para os 3 filhos de Jessé, os mais velhos. É este. Com certeza é este. E Deus, está caladinho. Não é esse. É quem eu disser, não é quem tu disseres. Não são as aparências. Reparem, Mical até tem boa intenção. Tem ou não tem? Nós vemos três personagens neste texto com boas intenções. David, Uzá e Mical. Mical tem boa intenção. Apesar dela ter sido agressiva com o marido, e às vezes as nossas esposas... Mas nós também somos culpados, não é? Ela está preocupada com ele. Ela está preocupada com a fama, com a reputação dele. Ele é o rei de Israel. Ele não é um homem qualquer. Na verdade, ela está a cuidar do marido, à maneira dela. Mas, na verdade, com esta atitude, ela está a ignorar aquilo que Deus está a fazer no meio daquele povo. Aquilo que Deus está... A forma como Deus está a agir na pessoa do seu marido. Ela está a ignorar o facto de que a Arca do Concerto estava finalmente em casa, no seu devido lugar, e que o seu marido e toda a casa de Israel estavam a cultuar o único Deus verdadeiro. Ignorando tudo isto, Mical está apenas preocupada com aparências. Para Mical, um rei não se humilha. Aquilo que Deus quer é um rei humilhado na sua presença. Um rei humilde na sua presença. Mas qual foi a resposta de David a esta provocação? Versículos 21 a 22. 21 e 22. Foi perante o Senhor que me alegrei. Esta expressão aparece 2 vezes. Foi perante o Senhor que me alegrei. Perante aquele que me escolheu no lugar do teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas que tu falaste. Mical, estás a ver tudo errado. Foi na presença de Deus, daquele que me escolheu, quando ele rejeitou o teu pai. Foi na presença desse rei soberano que eu me alegrei. É na sua presença que eu me sinto humilhado, não na tua. É na sua presença que eu me sinto envergonhado, não na tua. Nem das mulheres dos meus homens que tu para aí falas. E será exatamente por eles que eu serei exaltado. Onde Mical vê vergonha, David vê adoração. Foi perante o Senhor que me alegrei. David prefere ser um pequeno diante dos homens do que ser desobediente diante de Deus. David não se preocupa com as aparências. Ele estava ali perante o Senhor, alegrando-se na presença do Senhor como um servo do Senhor, escolhido pelo próprio Senhor. Se havia alguém perante quem ele se poderia envergonhar, era perante o próprio Deus, não perante toda a gente que o rodeava. E ele podia envergonhar-se perante, como eu e tu nos podemos envergonhar perante Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Sabes, o orgulho rouba-te a alegria e as aparências matam a tua adoração. É por isso que nem todos conseguem alegrar-se na presença do Rei. Porque a verdadeira alegria nasce da humildade, cresce na obediência e não depende da aprovação humana. A verdadeira alegria nasce da humildade, cresce na obediência e não depende da aprovação humana. Não te preocupes ou não nos preocupemos com o que os outros pensam. Preocupa-te antes com aquilo que Deus vê. Porque Deus vê lá dentro. Não esperes aprovação humana, porque a pergunta não é se os outros aprovam a tua adoração, a tua alegria, o teu louvor, a tua devoção. Mas sim, a pergunta é sim, se Deus a recebe. A pergunta é se Deus recebe essa adoração. Concluindo,
neste segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós vemos que a presença de Deus exige obediência e reverência. A primeira tentativa de transportar a arca da aliança falhou porque David e o povo agiram à sua maneira. E isso gerou juízo e medo. David tentou, mas David falhou. É por isso que ele aponta para um rei maior e mais perfeito, o Senhor Jesus. É que Jesus não tentou e não falhou. Jesus obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Jesus humilha-se. Lembram-se da expressão de David a responder a Mical? Mais ainda me humilharei. Mais desprezível eu serei aos meus olhos. Jesus humilhou-se até à morte. Ele tornou-se como um dos mais desprezíveis dos homens, sendo pregado numa cruz ao lado de malfeitores. Ele foi contado como um malfeitor. Mas é exatamente porque Jesus obedeceu desta forma perfeita que a presença de Deus não nos destrói, mas nos restaura. É por Jesus. Se tu te encontras triste e abatido e queres encontrar alegria, procura a restauração que só Jesus te pode dar. Se tu estás alegre em Deus, pede que Ele te aumente ainda mais, porque a alegria sem fim é aquilo que Ele tem para te dar. Hoje, a alegria na presença do Rei não depende da nossa performance, daquilo que nós façamos, das nossas boas intenções, mas depende da obediência perfeita e do sacrifício completo de Cristo. Depende apenas e só de Jesus. Por isso a nossa oração, que a nossa oração seja que o Espírito Santo nos conduza a todos a uma alegria humilde, obediente e profunda na presença do nosso Rei. Que o Senhor a todos nos abençoe. Vamos ficar de pé.